Bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos aqui na sua RCI, sempre ao seu lado, num programa de rádio especial. Nós vamos já explicar para vocês por que ele é especial. E aqui, né, como apresentadoras, né, dividindo aqui comigo, a Luísa Lagranha, a Ana Mazoneto e eu, André Chataloff, representando a Apex, né, que é uma associação internacional da programação existencial que busca estudar o projeto de vida que vem a todos os sábados, entre as 10 e as 11 horas, na Rádio RCI e transmitindo pelo Facebook, e tanto o Facebook da própria rádio, quanto o Facebook da Apex, para você estar sempre atualizado, entendendo um pouco mais sobre programação existencial ou projeto de vida, que é justamente observando que todos nós aqui temos um sentido, uma razão de cá estarmos, né? E esse projeto, né, programa, ele trabalha justamente sobre isso, né, trazendo informações, entrevistados e tal. Mas hoje é especial. Por quê? Porque nós estamos encerrando, né, esse projeto para iniciar outros, né? E ao mesmo tempo comemorando, porque foi um projeto de muito sucesso, né? A gente esteve aqui na rádio todos os sábados, que muita gente aí acompanhando, e também pelo Facebook, e também lá para o YouTube, que você pode acessar, né, justamente a Apex e ter acesso a diversos programas já gravados e os blocos que nós criamos ao longo desse período. E o que a gente percebe? Que foi um programa, está sendo um programa de sucesso, e muita gratidão a todos que participaram, né, dentro desse trabalho. E é justamente disso que nós vamos estar falando aqui. Vamos conversar muito, né, com a Luísa e a Ana, vou apresentá-las, mas antes disso, para aquecer os motores, sempre nós tivemos o momento de autogestão, que lá no início foi com Caio Polizel, e agora com a Isolete, a professora Maria Isolete, que nos acompanha, e vamos à dica dela de encerramento do programa. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvinte, assinante de nossos canais. Seja bem-vindo a mais um Momento Autogestão. Eu sou a Maria Isolete e hoje vamos falar sobre encerramento de um ciclo. Faz aproximadamente 1 ano e meio que Caio Polizel me convidou para assumir o desafio de fazer podcast para esse programa da rádio. Ele precisava focar em outras atividades e, como eu tenho muita afinidade com o tema autogestão, me passou o bastão para seguir em frente junto com André Chataloff, que conduz o programa. No início, fiquei apreensiva, pensando como eu iria conseguir assunto para todos os sábados estar aqui falando com você, nosso ouvinte. O objetivo sempre foi gerar insights, provocar reflexão e motivar a adoção de práticas capazes de melhorar a autogestão existencial. Temos uma vida humana finita e a ideia é aproveitar ao máximo esse período para evolução pessoal e grupal. Então, fazer uma boa autogestão da nossa vida torna-se prioritário. Após os primeiros episódios e com os feedbacks recebidos, percebi que esses 5 minutos semanais tinham um enorme potencial para ajudar muitas pessoas, além de ajudar a mim mesma, é claro. Afinal, assistência é uma via de mão dupla. Aquele que faz é o que mais aprende e, por consequência, é o maior beneficiado. Outro fato curioso foram as sincronicidades que aconteceram e se intensificaram com o passar do tempo. Praticamente toda semana surgia uma situação inusitada ou alguém me procurava com um assunto que encaixava perfeitamente com o tema autogestão e logo se transformava no podcast do programa. Foram muitos aprendizados e só tenho a agradecer aos organizadores e a você, nosso ouvinte, que nos prestigiou com sua audiência semanal. Por motivos estratégicos, a programação da rádio será reformulada
e encerramos este ciclo do programa. Mas fica o convite para rever os episódios anteriores e acompanhar as diversas atividades da Apex através do site proexologia.com. Até breve. Você ouviu Momento Autogestão. E vamos para um rápido intervalo comercial e depois voltamos com a Luísa, com a Ana e vamos trabalhar aqui um pouquinho sobre os bastidores e sobre o programa justamente de projeto de vida. Até mais. Olá, você que está nos vendo, nos ouvindo pela Rádio RCI ou pelas ondas da internet, pelo Facebook tanto da RCI quanto o Facebook da Apex, e também o programa gravado, né, que fica ali no YouTube. Estamos aqui hoje comemorando, né, mais de 4 anos do nosso programa de rádio. Isso a gente então iniciou esse projeto lá em 2019, no início do ano, na época em que não tinha nem ainda o processo de pandemia. Fomos seguindo, né, dentro de um processo e basicamente a gente passou por todos os gargalos, né, os enfrentamentos da pandemia, os lockdowns. Tivemos momentos em que na rádio era só eu e ali o piloto, né, ali que contava, que mexia na mesa, né, que é o Joldemar, e o Joldemar ali, a gente com toda boa vontade e tal, e a gente se cuidava, né, falava assim, poxa, vamos se cuidar aqui, e fizemos a rádio e mantivemos aí no ar por boa parte desse período, inclusive pandêmico, né? Mas antes, para a gente começar aqui, né, vou apresentar as nossas amigas que sempre aqui tiveram nessa reta final, principalmente nesse último período, nesse último ano, nos apoiando a Luísa Lagranha e a Ana Mazoneto. Vou apresentá-las rapidamente. A Luísa Lagranha, ela é universitária, né? Na verdade, ela está no ensino médio, ela pretende entrar aí na universidade. Natural de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, onde reside. Conheceu a Consologia em 2018, é voluntária, atualmente da própria Apex e da Asinvex. Está conosco na Apex desde agosto de 22 e na Asinvex desde nesse próprio ano aqui, 23. E, enfim, muito obrigado, Luísa, por estar participando, né? Você aqui nos bastidores. Apresentar agora a Ana. A Ana Mazoneto, a formação universitária dela, ela pela Unisul, lá em Florianópolis, ela fez aqui Direito, e então ela tem especialidade em Direito Público, Direito Notarial, Registral, Direito Processual Civil. Ela é natural de Porto Alegre, ali no Rio Grande do Sul, reside em Passo Fundo, conheceu a Consologia em 2003, gente. É voluntária e a gente percebe que já esteve, né, atualmente está na Apex, mas já esteve em outras ICs. Tem verbete da Consologia, enfim, tem muito assunto aí para dizer, para a gente aprender com ela. E vamos lá, agora eu vou passar a bola para elas também darem um oi para nós. Oi, pessoal. E tocarem, né? Porque hoje vocês são apresentadoras. A gente é apresentadora, um lugar diferente do que a gente costuma estar, né, Ana? De tocar o programa e apresentar, levar à frente esse programa que já tem 4 anos. A gente que costumava ficar nos bastidores, fazendo o câmbio com o apresentador, deixando o André à vontade para ele vir e conseguir apresentar, né? Falar tudo que ele tinha e fazer o entrevistado também conseguir expor todas as suas ideias, né? Como é que tu vê isso?
bom dia, ouvintes. É uma satisfação estar aqui hoje no encerramento desse programa de sucesso, né? Como a Luísa disse, aí estamos aí 4 anos. E para a gente que está nos bastidores, para o ouvinte é 1 hora de um programa, só que isso começa para a gente muito antes, né? A gente tem que estar aí conversando com o entrevistado, revisando os temas que a gente vai debater aqui, né? Então, tem toda uma preparação. Então, para a gente estar hoje aparecendo aqui como apresentadora, embora seja diferente, é uma honra, e maior honra ainda é ter hoje o nosso entrevistado, o professor veterano André Chataloff. E eu vou agora passar, com toda a honra, apresentar, então, o nosso apresentador aí. Então, André, natural de Santo André, em São Paulo, formado em Engenharia Mecânica, Pedagogia e Psicologia, pós-graduação em Qualidade, Engenharia de Segurança e Neuropsicologia, voluntário desde 1992, né? Começou aí, como eu também, no IPC. Ele começou no IPC em São Paulo. Voluntariou em várias ICs, no CAEC, Editares, em Ciclosapiens, OIC, e agora na Apex, né? Atualmente ele está fechando o secretariado-geral da Apex, passando o bastão aí para a nova gestão. Ele também é docente desde 1996, autor de diversos verbetes da psicologia. E a gente destaca aí 3 verbetes, né, para o ouvinte aí interessado, que é poluição consciencial, para a segurança do intermissivista e cápsula do tempo. Os ouvintes devem estar percebendo que só a apresentação do André, ele já dá um tempo, né? Para ver a experiência aí que o André tem na conscienciologia, na rádio, na sociedade, né? Como pedagogo, engenheiro e psicólogo agora, né, André? Uhum. Então, vamos em frente. Passa o bastão aí para a Luísa. Hoje a gente quem vai apresentar vai ser o André, né? E o tema que ele escolheu para fechar esse ciclo foi rádio potencializador de autoliderança. A gente, como pessoas que ficam nos bastidores, né? A gente está atrás de todo esse processo, mas a gente próprio não conhece tudo. A gente não sabe como é que foi o início da rádio. Eu estou aqui na Apex só há alguns meses, né? Mas também estou curiosa para saber do André como é que foi, como surgiu o convite para a rádio e o que representou para ele esse convite. Obrigado, Luísa. Obrigado também pelas palavras e a apresentação, Ana. Eu diria para você o seguinte, tudo começou, na verdade, com um sonho do professor Valdo. O professor Valdo, ele disse que trabalhou em rádio e ele gostava, e o pessoal era... porque ele, de alguma maneira, ele pegava as coisas, usava aquela voz, né? Tipo, agora, não sei o quê. E a gente procurou, né, durante a rádio, também fazer alguns jingles, né? Começar a colocar algumas deixas antes do intervalo comercial, né? Ah, mas não fale agora, mas espere um pouquinho, vamos para um rápido intervalo comercial. Então, a gente usou essas falas que são típicas de rádio, né? Então, a rádio ela tem um processo intimista, né, de favorecer ali o pé do ouvido, da gente poder escutar, de alguma maneira ali refletir a direção ou em casa, né? Então, você tem ali um aconchego da rádio. E o que a gente percebe? Que, como era um sonho do professor Valdo, a IEC, né, representada pelo César Codioli, ele basicamente conseguiu ter a licença, né, comprar a licença de uma rádio, que era a RCI, que era tradicional aqui na região de Foz, e que possibilitou a gente estar atuando na Tríplice Fronteira. O raio de atuação dela é enorme, né? Então, são quilômetros e quilômetros, dezenas de quilômetros, né, só que na AM.
ela está para passar por um processo que vocês sabem que tem um decreto que em 2023 todas as rádios AM vão passar para FM. Então isso já tem uma transição, né? Já vai passar no mercado da rádio essa transição. Existe projeto de aumentar a banda, né, do FM para acomodar essas rádios que eram da AM. Então, são coisas aí que estão acontecendo e etc. Tal. E aí, o que acontece? Na altura, quem era o coordenador, né, o secretário-geral da Apex era o Caio Polizel. O Caio recebeu esse convite e me falou assim, olha, André, você como uma professora aqui experiente e tal, eu participava do técnico científico, que é uma área pedagógica, né, da Apex, e ele falou assim, olha, André, eu vejo que você tem um perfil, você gostaria de entrar ali na rádio, eu não posso, mas eu gostaria de fazer um bloco, né, e aí mexendo com a autogestão, porque ele tinha lançado um livro, né, como justamente um organizador do livro, com diversos professores da Apex, e, basicamente, através desse livro de autogestão, ele falou assim, vou fazer dicas, né? E ele começou desde lá. Ele seguiu com esse projeto até chegar na 100ª dica, gente. Então, para você ver, hoje tem um podcast, até eu falei isso para ele, né? Que todo esse processo ia render, inclusive, talvez um outro livro, né, para ele, porque ele teria que ampliar o assunto da autogestão na prática, no dia a dia, até para manter o interesse, né, do ouvinte de entender mais. Hoje nós temos um podcast que você, aí ouvinte, pode acessar todos eles. E também, a partir da Isolete, a Isolete ela é uma outra professora veterana ali do Rio Grande do Sul, da nossa unidade de Porto Alegre. Ela assumiu essa incumbência, como ela comentou, e ela já está tipo no 70º, né? Então, número 70 e tal, né? E aí a gente percebe que, com isso tudo, a gente percebe o valor que a rádio tem de poder aglutinar notícia. E detalhe, aí nós tivemos aí como interagir com profissionais sérios, professores, né, muito renomados. Aqui na Consologia tem nome que nós damos para uma classificação, né, de categoria de professor, que é EPICOM, né, Epicentro Consciencial, que já faz um trabalho muito avançado dentro da assistência. Nós tivemos aqui a participação, né, de diversos EPICONs, de diversos professores, né, que tem um peso muito grande, né, dentro da Conscienciologia, entrevistando e participando. Então é isso, Luísa, foi esse o nosso caminho. Então, André, aproveitando, a gente conhece a dinâmica atual, né, aqui da rádio, eu queria que tu falasse como é que foi essa dinâmica, se ela sempre foi a mesma, se ela se alterou, conta um pouquinho para nós aí sobre isso. Olha, no começo a gente atuava, quem dava um apoio muito forte, eu agradeço aqui, eu quero dar assim, gratidão para a Rosilma. A Rosilma, ela foi meu braço esquerdo, direito, ela fazia praticamente todos os bastidores, né? Ela agendava e a gente ia na rádio, né? Ou seja, a rádio RCI ficava aqui na Avenida Paraná, e basicamente nós íamos à rádio, entrávamos no estúdio, fazíamos toda ali uma conversa prévia, né, com o entrevistado, já tínhamos o roteiro anteriormente que entregávamos na mão da pessoa, então ela sabia quais seriam as perguntas, porque ela fornecia para a gente colocava quando que teria o intervalo, fazia todo o processo, e inclusive nós tínhamos nesse processo inicial, nós jogávamos uma pergunta no início, uma pergunta sobre programação existencial e respondíamos no final. Por quê? Porque na Apex a gente sempre teve ali uma semana que a gente faz tipo uma provinha para ver o conhecimento do pessoal sobre a programação existencial. E a gente pegava algumas daquelas questões, né? E, por exemplo, vou dar uma questão aqui que o pessoal entendia. Você sabe o que é bambu-riologia? Então, bambu-riologia, a gente respondia no final. Bambu-riologia é quando a pessoa ela ganha, por exemplo, na loto. Então, ela recebe uma quantidade de dinheiro muito grande. E aí, o que a gente pergunta? Será que isso é bom ou é ruim? Muitas vezes ela é ruim. Se você olhar estatisticamente as pessoas que ganharam na loto, ganharam dinheiro,
muitas desviaram do seu processo, perderam tudo depois, não souberam lidar, foram muito assediadas, né, devido à atração desse dinheiro. E a gente sabe, né, de histórias muito tristes. É lógico que tem pessoas que se deram bem, tem pessoas que ficaram no anonimato, sim, mas o que a gente... É uma área, né? É uma área da pesquisa sobre a programação existencial. E a gente trazia isso para o público para poder debater esses conceitos, essas ideias e fomentar, né, essa discussão. E basicamente, então, ali no início, o Caio e a Rosilma foram, né, os principais. O Tiago Dutra ajudou a fazer muita questão das vinhetas. Tem pessoas aqui que não aparecem, mas se você olhar, né, o começo do programa, tem lá uma musiquinha que o Jodemar coloca. Aquela musiquinha, ela foi feita por colegas nossos, foi feito pelo os irmãos ali da família Ribeiro, da Cris, e que eles têm ali eles tinham uma banda em casa praticamente, né? Um era baixista, outro era guitarrista, outro tinha ali um conjunto musical, e eles fizeram aquele som. Por quê? Porque quando a gente colocava no YouTube, o YouTube acusava que a gente usava no início algumas vinhetas. Por exemplo, a gente usou vinhetas que eram muito antigas, pensando que isso não ia causar um problema, né, no ar, mas ao fazer a inserção, o YouTube falava: olha, se continuar com essa, você tire do ar, porque senão nós vamos bloquear sua conta. Então a gente acabou tendo que desenvolver uma vinheta original, e eles desenvolveram esse som. Quer dizer, foi a muitas mãos, né? Então, um deles, né, dos irmãos da Cris, né, da Cris Ribeiro, foi o Tiago, e o outro irmão mais velho, que agora não me recordo o nome dele, mas agradeço imensamente que os dois, né, o Tiago e esse irmão, eles fizeram essa vinheta. Ou seja, uma coisa... foi um trabalho de muitas mãos. É isso que a gente tem que pensar, que a rádio, todo esse processo, ele é muito cheio de riquezas, né? Tu contando assim, né, trazendo essas curiosidades que a gente não sabia, a gente verifica mesmo que houve toda uma construção e uma evolução do programa ao longo do tempo também, né? Sim. Porque antes da pandemia, a gente ia lá na rádio fazer o programa, depois da pandemia, né, que aumentou toda essa questão digital, a gente consegue gravar, tá cada um em um ponto do planeta, até poderia ser, e conseguir fazer um programa. Então, a gente vê que o programa ele veio evoluindo, né, ao longo do tempo, mas não perdendo a qualidade, né? Sim. Então, parabéns aí, Luiz, agora é com você. Bem, André, de todo esse tempo do programa, assim, a gente vê que ele tem muito esclarecimento. Eu queria saber qual é que é a importância da TARES, a tarefa do esclarecimento via rádio. Você pode contar alguma particularidade que tem por ser um programa só de voz? Atualmente a gente está com o vídeo, né? Mas antes era só por voz. Como é que se dá essa interação? Rádio, esclarecimento. Olha, nós observamos, né, Luísa, que a rádio, ela permite que a gente converse com um grande público. E é lógico que um grande esforço que a gente teve era de sempre fazer com que o entrevistado, que está falando sobre uma neociência, que trazem palavras novas, que é o jargão ali da área, né? A gente traduzir isso e tornar palatável do ponto de vista não de vulgarizar a ciência, mas fazer com que o ouvinte ele continue interessado, que ele não perca a conexão por não entender aqueles códigos, né? Então, é muito importante, dentro dessa tarefa do esclarecimento, a gente saber a linguagem correta na mídia correta. Então, por exemplo, nós temos na Consologia uma revista chamada Scriptors. E essa revista ela é focada só em doutores, PhDs, escrevendo artigos ali. E é lógico que o público-alvo para aquele projeto é atender
um público muito refinado, com evidências, com estatísticas, com um procedimento, né, de artigo, de apresentação ali de ideias, baseado numa ciência muito apurada. Ao mesmo tempo, nós temos revistas, né? A revista do próprio CAEC, a revista da Apex. Hoje, a Consciologia tem diversos tipos de revistas, muitas instituições têm a sua própria revista. E o que acontece? Elas, de alguma maneira, ajudam a você expandir conceitos, colocar ideias novas, né? Então, esses neologismos, eles acabam aparecendo, né? Que são palavras novas, que são meio que desenhadas para que se evite um erro de interpretação. E aí consegue-se fazer uma definição, colocar sinônimos e fazer com que o grande público tenha a visão. Agora, como fazer isso na rádio? A gente não tem como definir as coisas na rádio e explicar tudo nos mínimos detalhes, porque a coisa é rápida, o tempo é muito rápido. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trazer para o mais entendível, que o público entenda, até o mais rebuscado, fazendo com que ele cresça essa visão e perceba o que está sendo dito e identifique que há uma seriedade naquele conteúdo e que vale a pena investigar. A gente nunca falou para as pessoas acreditarem no que a gente fale. Pelo contrário, a gente tem aquela máxima, que é o princípio da descrença, não acredite em nada, tenha suas próprias experiências pessoais, mas experimente, né? Ou seja, abra a mente para analisar uma ideia nova, escute, faça a digestão e cuspa fora caso não sirva, mas saboreie, avalie. É isso que a gente está chamando a atenção de treinar a nossa criticidade. E foi por aí, Luísa, que a gente seguiu. Bem legal isso mesmo. É a questão de como falar para quem falar, né? Com quem você está falando, porque a gente não sabe qual é o público que está do outro lado ouvindo, né? Então, muito bom. E, André, nesse tempo todo, né, a gente sabe que foram muitos entrevistados, muita gente passou por aqui. Isso é muito bom para a gente trabalhar nos bastidores, porque a gente acaba conhecendo muita gente, fazendo amizade, é bem bacana. Mas eu queria saber, assim, ao longo desses 4 anos, teve alguém que se destacou, assim, ou algum programa aí que foi diferente, alguma coisa aí que chamou a atenção? Olha, o que eu vejo que essa pergunta, né, é uma pergunta clássica, né? E o que a gente pode responder? Na verdade, a gente começa a observar que, às vezes, o tema e, às vezes, a gente traz um novo entrevistado que não tem, às vezes, não é tão divulgado, não aparece tanto, mas ele vem aqui e dá um show, né? Ele dá um show de esclarecimento, ele explica bem, aquela conversa ela sai redonda, a pessoa ela é bem humorada, ela explica de uma forma que todos entendem aquele assunto. Então, com isso, a gente vê que existem muitas características importantes. Agora, a gente pode destacar que nós trouxemos muitos autores de livros aqui. E com isso, nós pudemos aprofundar aqueles livros, aquelas informações, né? E que ajudaram muito a gente a compreender a importância de um livro, a importância de escrever e como que esse papel do pesquisador ele tem que chegar na materialização, né? Tem que chegar ali num produto para o leitor poder folhear, ler de novo, porque a gente sabe que algumas ideias você vai entender lendo 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E aí você fala assim, não, agora eu compreendi, agora eu consegui fechar o corpus dessa ideia e, de alguma maneira, absorver aquela mensagem que o autor está passando. A gente sabe que um conteúdo da Conscienciologia, né, Luísa e Ana, ele não é um conteúdo simples, mas ele pode, de alguma maneira, aguçar, né, incentivar ali aquele interesse, aquele despertar curioso que eu preciso entender, eu preciso tapar o buraco de dente daquela informação, né, de alguma maneira me satisfazer daquela ideia. Então, eu acho que o bom da rádio e o bom de toda essa população que passou
Agora, tem uma coisa que a gente não falou e que vale a pena a gente destacar, que nós tínhamos um bloco que depois a gente acabou deixando de ter, principalmente nessa reta final, devido a uma dificuldade operacional, mas que pode servir de pesquisa no futuro. Por exemplo, um projeto que a gente falava, que era o momento que a pessoa falava da sua própria programação existencial, né? Então, esse bloco em que ele expunha como que ele percebeu o seu projeto de vida, né? A sua programação existencial, de que jeito ele chegou na Conscienciologia e teve acesso, quais foram as ideias, quais são os planos, né? Como que ele vê a tua programação existencial e o que ele vê pela frente. Então, ao estudar, né, que é esse bloco, né, entendendo as programações existenciais, a gente consegue ver uma riqueza de diversas pessoas que a gente conhece e falar, puxa, olha, foi assim que ele acessou as ideias, essas são as ideias que ele se considera quanto ao projeto de vida. E aí, o que isso nos ajuda? A perceber como que eu posso trilhar o meu caminho, como eu posso identificar o meu projeto, como eu posso, de alguma maneira, conhecer e seguir, né, os passos da própria programação existencial. Então, eu vejo que é muito bacana, né, e esse tipo de informação está lá disponível no YouTube para as pessoas poderem acessar e conhecerem esses autores. Não, eu queria só complementar, esse quadro, ele foi ao ar até dezembro de 2022, chamava ProEx no Mundo, e na maioria dos casos eram os próprios ouvintes que vinham falar da sua programação, né, André? Uhum. Muito interessante, ele era o último quadro do programa, e realmente está lá disponível. E o que me chamou mais atenção, tu falando, é que às vezes a gente enxerga as pessoas de fora e a gente acaba, sei lá, até colocando ela num pedestal, achando que nunca, ai, olha ele, né? E às vezes, quando tu vê o início, quando que ela acessou as ideias, como é que foi para ela, ou como está sendo agora, dá uma espécie de realismo, e tu vê que tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo tentando evoluir, cada um à sua maneira, cada um na sua especialidade de pesquisa, mas no fim a gente está aqui numa ProEx grupal também aqui na Conscienciologia, né? Então, só destacar isso. Passa aí para a Luísa. Eu também tenho um complemento. Tudo que a gente vem falando do programa ser intimista, do convidado ter uma facilidade de se comunicar, né, da gente ajudar ele, de ele poder expor suas ideias, das perguntas já serem decididas por ele. A gente vê que isso ajuda ele, faz uma tarefa com ele, quando o entrevistado ele é novo. Quando ele ainda não tem um domínio, ele ainda não apresentou uma tertúlia, então ele vem para o programa, às vezes, na primeira vez, para debater uma ideia, para se expor, para ver, para mostrar o que ele pensa, né? Qual é a pesquisa que ele está fazendo. Então não é só uma tarefa do apresentador e do entrevistado para o público. É uma tarefa para o entrevistado, que é a primeira vez dele, que pode se expor, e também para o apresentador, que aprende muito com todas as falas, né? E o que o entrevistado tem a dizer. Agora eu quero perguntar para o André. Teve algum momento difícil na rádio que teve que superar algum desafio? Como é que a equipe bancou o trabalho? Se foi fácil? Olha, a gente percebe, né, a Rosilma, ela via isso muito, porque você imagina que naquela altura que você tinha que ter o entrevistado presente ali. E aí, e outra, era aquela janela na rádio mesmo. Então, quer dizer, sai um programa e você tem aquela pressão do tempo, fala assim, olha, você tem que estar ali sentado, já preparado, né, para entrar na mesa e pegar o microfone. Então a rádio ela tinha ali, né, uma câmera que nos focalizava e focalizava todo mundo, entrevistado, né, todo mundo, né, ali. Então era muito bacana esse ambiente. Depois acabou se perdendo, né, justamente quando a gente entrou na pandemia. Só que o que acontece? Com a pandemia, como a Ana comentou, a gente começou a fazer processos remotos. A gente começou no início até ligando pelo telefone, depois com o WhatsApp a gente começou a usar o WhatsApp e usar um speaker na rádio.
Então, com isso, a gente começava a fazer a conversa via o speaker. E, basicamente, foi um gás que se deu. Por quê? Porque chega um determinado momento, vamos pensar o seguinte, de tanto programa que a gente fez, que as figurinhas carimbadas, vamos dizer assim, né, as pessoas chaves, elas já tinham passado. Então, e o povo não tem tanta agenda assim. E aí o que que acontece? Quando você podia falar com ela à distância, mesmo não tendo ali o processo recurso visual, por quê? Porque a rádio ela não tem um processo de eu passar ali ao vivo o processo visual da pessoa que está em casa. Então a gente não tinha esse processo, né? A gente tentou fazer, e só era possível se o programa fosse todinho gravado. Então, o que, que acontecia? Como nós não tínhamos essa dinâmica, que tinha que ter um pessoal, que nem aí quando vocês entraram, que deram mais suporte, né, ao programa, a gente começou a poder gravar todo neste formato visual, de uma forma prévia, como se fosse justamente uma TV, né, ou seja, algo com vídeo e som, em que a gente passa ali na rádio só o som. Então, e aí no YouTube fica o integral. Então, essa vantagem, né, que quando vocês entrarem, a gente começou a usar o recurso, né, aqui que nessa plataforma que nós estamos usando, né, que eu não vou usar o nome para divulgar, mas todo mundo sabe que tem diversas plataformas que é possível, né, a gente usar esse recurso de vídeo, gravação de vídeo e áudio. Então, tudo isso otimizou o nosso processo e melhorou o desafio. Agora, pensa bem na situação quando eu e a Rosilma, e a gente estava ali com aquela pressão e o entrevistado não chegava. Aí ela ficava no celular falando assim, ó, conversa com a pessoa, qualquer coisa a gente entra no ar com a voz dela. E eu fico aqui e eu apresento ela à distância. Gente, então a gente tinha um estresse, né? Mas deu certo, a gente via que sempre teve muita assistência, né? As coisas assim, sincronicidade, o trânsito, poderia ter acontecido muita coisa errada. É aí que a gente começa, né, pessoal, identificar como que, de fato, nós somos amparados, nós somos assistidos, né? Mas é muito bom. E outra, a gente falou em TARES, só para falando, né, que a gente sempre procura traduzir, a TARES é a tarefa do esclarecimento, né, que é a capacidade de usar a palavra esclarecendo alguém e não simplesmente falando algo emocional, falando algo que eu acho, né, não, colocando evidências, colocando fatos, colocando parâmetros até de reflexão, fazendo com que o indivíduo seja esclarecido. Então, essa tarefa do esclarecimento, que a gente chama muito de TARES, mas é uma ideia muito bacana, mas lembrando aquilo, não acredite em nada, tenha suas próprias experiências. O André, esse programa, né, ele também ele é especial e está sendo sui generis, porque o ouvinte deve estar percebendo. Cadê o intervalo, né? A gente roubou um pouquinho o intervalo aí justamente para debater bastante. E agora... É o Don't Stop, sem intervalos comerciais. E a gente queria saber aí de você qual foi o maior aprendizado desse projeto longo, né? Esse projeto de sucesso. O que ficou para você, André, né? Como é que é? Conta para nós. Olha, uma das coisas que eu gostaria, né, Ana, de compartilhar com todos os ouvintes é a importância das mídias para uma instituição, para o pesquisador, para ele discutir uma ideia nova. A gente sabe que hoje está muito em voga a live. A live ela tem o seu papel, ela é importante, né? Mas a questão da rádio, ele permite tanto, é lógico, fazer com que a live se comunique com a rádio. Mas por quê? Porque a rádio, ele pega o ouvinte, que hoje, na verdade, a gente vê que a maioria das rádios, grandes rádios, tem lá o programa no YouTube, que você acompanha o que aconteceu. Então, a gente, na verdade, a rádio, ela ampliou, né? Ela ganhou uma dimensão, né, com o YouTube. Isso não tem volta, né? Quando a gente chegar e for analisar, né, aquelas pessoas que só tinham a rádio, e que a televisão era uma coisa só de uma ou duas estações, a gente não tinha tantos canais.
Então, quer dizer, e às vezes era até em preto e branco, dependendo da época que a pessoa nasceu. Então, essa geração de hoje não faz essa ideia, né, de como você ter um celular na mão, você ter diversos recursos, ajuda a comunicação. Então, o que eu observo, né, Ana e Luísa, é que o traquejo, o jogo de cintura que a gente tem que ter, ele é muito grande. Por quê? Porque você está ali ao vivo. E muitas vezes, não foram muitas, eu vou colocar aqui, mas em alguns contextos, às vezes a pessoa que coloca uma opinião ou coloca ali uma verdade relativa de ponta que ela traz, não está tão bem trabalhada e pode dar ruídos, né, à informação. Então, geralmente, esse cuidado, e às vezes, né, em muitos casos, a gente recebeu feedback, falou para explicar melhor determinado assunto, para, de alguma maneira, não deixar ali uma margem, né, sobre uma informação que pode ter ficado incompleta. Então, basicamente, como um processo ao vivo ele tem uma dinâmica, pode acontecer esses processos. Então, a gente realmente tem que ficar muito aberto para as críticas, temos que ficar aberto para poder responder e manter ali o nível, a altura, e isso requer um jogo de cintura, admitir ali, olha, o programa errou, ali aquela informação não foi daquele jeito, mas o sentido era outro. Então, todo esse aspecto, né, que a comunicação ela tem que ter, é algo que a gente tem que olhar. Às vezes, quando a gente está em live e é uma coisa mais distante, isso pode passar mais despercebido até. Porque você liga lá no YouTube e lá está, né? Mas quando você está ao vivo, está acompanhando e está lá a família, por quê? A gente percebe, e esse é um lado positivo que eu vejo da mídia, né? E muitos desses programas foram replicados na TV Cognópolis, pegando esse processo que é visual e tudo mais. Eu faço até um apelo para a nossa comunidade conscienciológica cosmoética internacional, que vamos investir nessa linguagem, vamos investir na imagem e som, vamos investir na rádio. Temos uma instituição conscienciocêntrica, que é a Comunicons, que faz mídia treino, que é justamente para ajudar o professor a falar na rádio, para ajudar o professor a falar na televisão. Faça esses cursos, incentive seus professores a fazerem. Vamos dar força à TV Cognópolis, vamos dar força à rádio e aproveitar essa oportunidade. Por quê? É mais uma porta que se abre. E detalhe, nós não estamos inventando a roda, né? Tem um programa lá no Rio de Janeiro, né? Que justamente o IPC, Instituto Internacional de Psicologia e Conscienciologia, eles atuam, né? E inclusive nós participamos dessa rádio, né, algumas vezes, que, se eu não me engano, é Conscienciologia em Debate. A gente vai aqui fazer uma pesquisa e fala para vocês daqui a pouco, reforçando, mas que basicamente esse programa lá no Rio de Janeiro, ele teve grandes proporções, inclusive para a divulgação da ciência. Então, nós temos que caminhar por esse viés da rádio. Agora com vocês, gente. Vamos ver o que vocês querem mais. Enquanto eu só ratifico, né? Não, eu queria saber da Luísa, qual foi essa pergunta também, qual foi o aprendizado que vem para ela, o que ela aprendeu aí trabalhando na rádio nesse tempo? Foi, de certa forma, diferente e igual ao do André. Tem que ter jogo de cintura, não para falar com o público, mas para lidar com o entrevistado, que às vezes tem algum imprevisto, às vezes o apresentador tem algum imprevisto, e tu tem que agendar, tem que ter um programa disponível para o próximo sábado, então tem que ter essa rapidez e disponibilidade, né? Isso foi um grande aprendizado para mim, e, de certa forma, particularmente, foi a primeira vez que eu voluntariei na Apex e foi na rádio, né? Então, a Gabriela, que antes cuidava da parte técnica, quando me viu nas primeiras reuniões da Apex, ela disse que ela sentiu um banho energético quando ela me viu para assumir, para pegar junto com ela também na rádio, né? Então, ela já me puxou para cá e essa foi a minha primeira experiência.
Então, foi um grande aprendizado para mim desenvolver como uma pessoa que voluntaria, que está assumindo um projeto, que tem que ter responsabilidades com ele. Isso foi um grande aprendizado. E o teu, Ana? Qual foi? Legal, Luiz, esse teu relato. O primeiro voluntariado, ele é muito importante, né? Ele marca a gente e a gente teve uma convivialidade muito boa, né? Então, isso é bacana. Eu, na verdade, eu estava escalada para voluntariar no técnico científico junto à revista Proexologia, e eu literalmente caí de paraquedas aqui na rádio. Estavam precisando e eu disse, então vamos, né? Não sabia nada e vim com a cara e com a coragem. Então, eu acho que passei também pela oportunidade por 2 vezes de ser a entrevistada. É muito legal, justamente por isso que o André falou, é aquela questão de que, como falava num programa de TV, quem sabe faz ao vivo, né? Então, assim, teve a primeira entrevista minha, foi realmente na rádio, ali pelo WhatsApp, como o André comentou, e a gente tá ali ao vivo e né? Tu tem que dar o jeito e bate aquele nervosismo, enfim. E nos bastidores, eu acho que o maior aprendizado é justamente essa questão do lidar com as pessoas, né? Ter essa troca muito rica com diversas pessoas de diversas ICs e tá aqui também acompanhando a gravação do programa ou acompanhando os bastidores, a gente aprende, porque a gente escuta a ideia, porque tu tá aqui e a gente acompanha todos os programas, né? Então, isso enriquece também a nossa nossa mente, né? A gente acaba aprendendo mais. Então, para mim, foi isso. Então, é só agradecer. Antes de fecharmos o programa, André, a gente quer saber se ficou alguma coisa que você gostaria de falar, que não foi dita, se você tem algo aí para fechar, para depois a gente passar para o fechamento do programa. Ok. Olha, o que a gente pode colocar, né, de verdade, é agradecer todo mundo que esteve nesse projeto, né? A gente sabe que houve um esforço desde a pessoa que trouxe aqui informação e se colocou à prova, porque todo mundo que vem para a rádio, ele corre o risco, né, ali ele tem que se expor, ele tem que, de alguma maneira, estar despojado a divulgar a sua ideia e receber contrapontos, refletir, responder perguntas. A gente, é lógico que tem aquelas perguntas que sempre foram muito bem assim planejadas logo no início, mas sempre tinham ganchos didáticos, coisas que a gente pegava para aprofundar e para, de alguma maneira, conseguir aí explorar, né? A gente sabe, né, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, esse projeto, ele deu a vazão a um livro, né, que é a Conscienciologia é Notícia. Então, basicamente, a gente sabe então que a rádio, ela até, por exemplo, se você buscar na internet, né, a gente vai conseguir acessar ali diversos esse livro, né, para você comprar e ter mais informação a respeito. Tem um grande radialista ali, né, o Luiz Ribeiro, e tem outros ali que participaram no início, no painel, né, na TV Tupi, na Super Rádio Tupi, era entrevistas na Super Rádio Tupi, com o tema projeciologia. Né, foi ali, no caso, eles fizeram uma década, né, na altura, em 2015, eles lançaram um livro, fazia uma década que eles estavam ali na rádio. Então, vocês começam a perceber o seguinte, de como que é sério essa questão na rádio, como que ela pode abrir portas, né? E as pessoas, elas estão valorizando pouco esse assunto, né? Então, há um desafio, sim, há um desafio, o desafio de ter acesso ao grande público, um desafio da gente conseguir trazer essa informação sempre
em primeiro lugar aqui para o ouvinte. Também eu quero agradecer aqui as pessoas. Então, eu falei aqui no início a Rosilma. Cara, a Rosilma, ela foi maravilhosa. Então, Rosilma, agradecemos aí o seu trabalho, a sua colaboração. O Tiago Dutra, que ajudou ali a formatação no início, a mexer com o programa. A própria Gabriela Dias, que ela está justamente como secretária-geral junto do Ricardo, né? Ricardo Dias, que ambos agora assumiram no papel, né, de secretário, estão assumindo o papel de secretário-gerais, né, da Apex, mas a Gabriela, ela foi, em determinado momento, aí, o braço direito meu, esquerdo, ela fazia de tudo, e agradeço muito todo o apoio que ela deu na rádio. Tá? A própria Ana, a Ana que está aqui, Ana Mazoneto, a Luísa, sem vocês duas, a qualidade, né, esse trabalho não seria tão bem feito. E também toda a equipe da RCI, a gente pode analisar aí o Joldemar, ele é a pessoa responsável pela programação, né, por passar, colocar os intervalos comerciais, fazer com que até mesmo ali o controle de qualidade ele recebia, inseria ali todo os blocos que a gente mandava todos os blocos, inseria as vinhetas, né? Todo o trabalho que foi feito, porque todas aquelas vinhetas foram feitas, customizadas para o programa Projeto de Vida. Então, agradecemos toda a equipe da RCI nisso, agradecemos aí ao César Codioli, né, que deu esse apoio, estendeu, né, as mãos, abriu para as instituições participarem, enriquecerem, e o professor Valdo. O professor Valdo, ele tem um verbete, eu coloquei ali meio que de caso pensado, um verbete que eu escrevi na Enciclopédia da Conscienciologia, que é Cápsula do Tempo. Esse material que nós fizemos, né, Ana, e, por exemplo, essa gravação que nós fizemos, Luísa, ela vai ficar para a eternidade, que ela vai subir para o YouTube e muitas pessoas vão poder assistir, muitas pessoas que vão chegar, né, a querer pesquisar sobre esses assuntos que nós trouxemos, que a professora Isolete escreveu lindamente. Olha, um grande abraço a Maria Isolete, né, pelo momento de autogestão. Caio Polizel, também um outro grande abraço e admiração por ter convidado a gente a estar participando e ter feito sem podcast, sem apresentações sobre o momento de autogestão. Gente, isso não é brincadeira. Pense que toda semana você tem um compromisso de escrever algo novo, algo inédito sobre aquela área da pesquisa e que seja motivador, empolgante, que traga interesse e inovação. Então, quer dizer, isso não é fácil. Eu tiro meu chapéu, meu para-chapéu para eles dois, né, essas duas feras, em que eu tenho absoluta certeza que eles se surpreenderam com tanto talento, né, capacidade de lidar. E então, gente, já falei do César, já falei, né, da abertura que ele deu para isso, e agradecer você, ouvinte, que nos acompanhou. Isso não é o final, a própria Conscienciologia tem outros programas que estão ao ar, né? Então você pode continuar acompanhando a própria RCI, esses programas. E também, gente, dando uma dica, vamos investir na TV Cognópolis. Vamos aproveitar essa mídia, vamos aproveitar justamente essa instituição que nós temos, que é especializada em comunicação, que é a Comunicons. É uma instituição que, se você é da mídia, se você é do jornalismo, e você tem interesse de ajudar a Conscienciologia a ampliar, a debater com qualidade, com técnica, vá participar dessa instituição, dessa IC, porque a Comunicons ela tem esse objetivo da expansão comunicativa, a expansão da qualidade da comunicação por diversos meios, né? Inclusive, eles estão desenvolvendo filmes, desenvolvendo diversos projetos avançados, em que a gente só tem que tirar o chapéu para essa turma também. E você, professor, que está aí com os braços cruzados, vai fazer media training, vai aprender a falar na rádio, vai entrar agora nos YouTubers da vida, que é na Conscienciologia, né? E tem diversas portas
lives sendo feitas e, quem sabe, dar andamento a um novo projeto na rádio. Meninas? Vou deixar a Luísa fazer o fechamento dela, depois vamos fecha o programa. Muito obrigada, então, pessoal, por assistir o programa. Em resumo, o que o André disse, professor, vá assistir e se engaje em projetos de divulgação da Conscienciologia. O programa está se encerrando, mas todo mundo aqui vai continuar fazendo a sua parte para divulgar a Conscienciologia, para fazer essa ciência crescer, né? Se engajar cada vez mais em voluntariado. Ana? Não, eu quero dizer que todo encerramento acaba trazendo um pouco assim, né, de uma saudade, enfim, mas que a gente fez o nosso papel aqui, né, na rádio de forma belíssima. O André estava falando ali que imagina o Caio tendo que cada semana gravar o podcast. Imagina, André, você, a cada semana, durante esses 4 anos, 3 meses e 1 dia, tendo que lidar com o entrevistado com temas diversos, porque aqui já foi debatido N especialidades conscienciológicas, N projeto de vida, e teve uma diversidade, assim, da época que eu já estou aqui, a gente vê uma diversidade, cada um puxando para um lado, e você como mediador, aí se saindo muito bem. Então, a experiência, assim, que eu vejo eu aprendi muito contigo, muito com toda essa equipe, faço minhas também as tuas palavras de agradecimento, mas agora, em nome da Apex, estou falando em nome da Apex, a gente agradece você pela disponibilidade assistencial de tocar esse programa durante todo esse tempo, com esse profissionalismo, com toda essa maestria que lhe é própria, né? Que a gente não está aqui rasgando seda, não. É verdade, só pela tua formação, por todo o tempo que você é docente. Então, a gente agradece muito. E quero dizer para o ouvinte, muito obrigada pela audiência, pela paciência, que tenha sido muito produtivo. E vou aproveitar esse momentinho para divulgar o Congresso Internacional de Proexologia, que vai acontecer nos dias 24 e 25 de junho, agora de 2023. Então, se você tem interesse em temas de ProEx, venha debater com a gente as últimas pesquisas na área da proexologia e, juntamente com o Congresso, esse ano a gente terá o Fórum dos Retomadores de Tarefa, que contará com artigos, com apresentações acerca da retomada e com a participação especial da professora Malu Balona, que estará lá com a gente, debatendo, respondendo perguntas aí acerca da assiduidade proéxica. Então, estão todos convidados. Encerramos aqui com o maior abraço nos ouvintes, no André, na Luísa, e até a próxima, né? Até o próximo projeto. Até mais, gente. Até. Agradeço por tudo. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal.